dia bem corrido. Devido às preocupações diárias, eu também não consegui dormir muito bem à noite. Mas Deus, eu sempre costumo dizer antes de pregar que o meu Deus, ele não precisa de um pregador para fazer milagres, né? Deus não precisa de um pregador para batizar com o Espírito Santo, para curar enfermos. Deus faz aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano e glorioso. Isaías capítulo 6 diz assim o texto bíblico: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eleitos de Deus, nesta tarde, eu gostaria de meditar com os irmãos este texto que, obviamente, os irmãos já ouviram milhares de pregadores falar em cima deste texto. Os irmãos conhecem o texto. Mas é aquilo que o Senhor assentou no meu coração para nós esta tarde. Estamos falando do profeta Isaías, o profeta messiânico. O homem que Deus escolheu com uma chamada especial. O profeta dos palácios, que tinha uma comissão, um chamado muito especial. E esse chamado se iniciou no capítulo 6 do seu livro. Todos nós sabemos que Isaías, desde o primeiro capítulo, já profetizava. Mas nós entendemos também, irmãos, que o livro do profeta Isaías não está escrito em ordem cronológica. De fato, jamais era possível que ele se tornasse profeta sem antes ter tido uma experiência pessoal com Deus. Nós entendemos e ouvimos ainda nessa tarde que existem muitas pessoas que estão perto de Deus, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor nosso Deus. E eu quero acreditar que esta tarde vai ser uma tarde de revelação, em que o meu Deus, o nosso Deus, há de se mostrar e manifestar a sua glória entre nós, pois este é o seu propósito. Isaías teve uma visão gloriosa. Imagine comigo um dia em que você abre a janela da sua casa e você se depara com um Deus assentado num trono de glória, e serafins estavam acima dele, e os serafins não só cantavam, a Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Era tanta glória, era tanto mover de Deus, que o limiar, os pilares do santuário da eternidade se moveram com a voz dos anjos que cantavam louvores a Deus. A casa e o santuário se encheu da glória do Deus eterno, a ponto de Isaías ficar completamente aterrorizado pela visão gloriosa que ele estava vendo. Este é o Deus que nós servimos. Deus é muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. Deus é tão grande que a nossa mente não consegue imaginar e cogitar a imensidão do seu poder. Deus é maior de fato do que o problema que você está enfrentando. Deus é maior do que o inimigo que está diante de você. Deus é maior do que todas as coisas e digno de honra e de glória nesta tarde. Quando abro a minha Bíblia neste texto, irmãos, eu vejo Isaías tendo uma poderosa visão. E aquele que tem uma visão do Deus de Israel jamais pode ser a mesma pessoa. Quando abro a minha Bíblia neste texto, eu me deparo, irmãos, que algumas características, Isaías vendo Deus, ele não somente viu a glória de Deus, ele teve algumas visões que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa tarde, para que nós possamos aprender um pouco mais do nosso Deus. No versículo 1, a Bíblia diz que ele viu Deus no ano da morte do rei Uzias. Repita comigo: na morte do rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, o profeta, o livro dos Reis diz que o nome dele era Azarias, uma outra tradução para o seu nome no hebraico original. Ele foi um homem que reinou desde os seus 16 anos, recebeu uma comissão para reinar sobre Israel. E diz a minha Bíblia que desde os seus 16 anos este homem reinou com a graça de Deus. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, obedeceu a palavra de Deus, restabeleceu o altar, o culto ao nosso Deus, mas a Bíblia diz que depois que ele se tornou forte,
Depois que ele se fortificou, ele exaltou-se no seu coração. A primeira visão de Isaías neste texto, irmãos, ele viu que o homem ele é completamente transitório, ele é completamente passageiro. Enquanto ele vê um rei terreno morrer e se desfazer, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, continuando a reinar por toda a eternidade. O rei humano morre na terra, mas o rei da eternidade permanece no céu. Eu aprendo aqui, irmãos, que diante de Deus, só Ele deve ser adorado e glorificado. Uzias, tendo todo o poder na terra, porque os irmãos sabem que um rei tem poder de mandar e desmandar, de permitir que uma pessoa permaneça viva e de matá-lo. O rei tinha todo o poder na terra, mas o meu Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é quem governa os homens aqui na terra. Uzias morria, ele era transitório, passageiro. A minha Bíblia diz, nós ouvimos aqui ainda hoje, que o homem ele é como a erva. Ele vive por pouco tempo e logo passa. Tiago disse que a vida humana é como a brisa da manhã, que basta o vento da tarde e ela se dissipa. O apóstolo Pedro, repetindo as palavras do salmista, disse também que o homem é como a erva, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O homem nada é. Vivemos uma época em que as pessoas estão permitindo que o orgulho permeia o seu coração. Homens e mulheres, quanto mais se aproximam de Deus, mais orgulhosos eles ficam. Pessoas que quanto mais oram, mais pretensiosas ela fica. Pessoas que quanto mais estão de joelho, mais orgulhosas elas ficam. Deveria ser completamente ao contrário. Isaías, quando viu Deus na sua glória, disse: ai de mim, porque eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer porque vi a glória de Deus. Digno de honra, irmãos, é somente aquele que está sentado no trono. As pessoas acham que são estrelas, mas a única estrela entre nós aqui é a resplandecente estrela da manhã, Jesus de Nazaré. Levante a sua mão e diga: glória a Deus, porque Ele deve ser adorado esta tarde, aleluia. O orgulho subiu ao coração do homem, nós absolutamente nada somos, irmãos. Eu lembro de uma vez, lá no interior, na igreja que eu congregava, que nós tínhamos uma campanha de oração da tarde, e eu orei por muito tempo. Nós orávamos 6 horas seguidas diante do Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a trabalhar, já não podia mais participar das orações, e eu encontrei um dos irmãos que estava orando comigo na época que eu comecei, e perguntei para ele assim: como é que está sendo a oração da tarde? Ele disse assim para mim: olha, sinto muito, mas eu não posso falar porque você não está no mesmo nível espiritual que a gente que está orando. E eu olhei assim e disse: Jesus, tenha misericórdia desse indivíduo. Quanto mais perto de Deus nós estamos, irmãos, mais nós descobrimos que nós nada somos. Quanto mais nós perto de Deus nós estamos, mais nós percebemos que a nossa vida é passageira, você nada é, você não está ligado na tomada. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos nos ensina que é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é nele que nós vivemos, é por ele que nós respiramos. Você está aqui hoje porque Deus, na sua eternidade, permitiu que você estivesse aqui. Então abra sua boca para glorificar o nome dele, porque ele é digno de honra e de toda adoração, aleluia. A segunda visão de Isaías, irmãos, foi a visão da verdadeira adoração. Diga comigo, verdadeira adoração. Perceba que ele foi ver Deus diante de uma tragédia. Nós entendemos aqui, irmãos, os que estudam a Bíblia sabem que Isaías tinha um certo grau de parentesco com Uzias. Por certo, Isaías estava triste pela morte do rei Uzias. Este rei, irmãos, ele permitiu que o orgulho entrasse no seu coração depois que se fortificou, entrando dentro do santuário de Deus e oferecendo incenso. Os irmãos sabem que só quem era da linhagem de Arão, que tinha essa comissão, que podia cuidar dos utensílios do tabernáculo ou do templo de Deus. E ele era da tribo de Judá, e ele não podia tocar nos utensílios do templo, por causa que ele se atreveu a colocar a mão aonde não devia, a se meter no que ele não foi chamado. A Bíblia diz que Deus colocou uma lepra na sua testa. E por causa disso, um homem que outrora era rei, agora estava distante da cidade, em um lugar fétido, frio, abandonado, porque pecou contra Deus. Quando ele morre, a Bíblia diz que ele morre justamente porque Deus o castigou. Isaías fica triste, fica temeroso, fica assustado, fica angustiado, e é justamente, olhe para mim, é justamente nesta hora que ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Está entendendo isso, irmãos? É na tragédia que Deus manifesta o seu poder. É na dificuldade, na angústia, que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Ezequiel, quando estava preso no cativeiro, a Bíblia diz que estava junto com os exilados
perto do rio Quebar, quando ele pensou que era o seu fim, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e Deus se manifestando para ele. Estevão, quando estava sendo apedrejado, irmãos, cheio de estigmas pelo seu corpo, de chagas e de ferimentos, os seus inimigos rangendo os dentes contra ele, é justamente nessa hora que o céu se abre, ele vê Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo à sua destra em pé, intercedendo por ele. Eu penso que Jesus falou aos ouvidos de Estevão, dizendo assim: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu tenho uma palavra profética para você. Eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei a angústia que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: é agora que você vai conhecer o poder do Deus que você serve. É agora que você vai conhecer a glória. Quem concorda comigo, levante a mão para cima, adore a este Deus. Deus vai se manifestar para você nesta tarde, aleluia. É no sofrimento. José jamais imaginaria, irmãos, que ser vendido pelos seus irmãos seria o degrau para que ele alcançasse o governo do Egito. Daniel jamais imaginaria que a cova dos leões, irmãos, seria o degrau para que ele fosse príncipe da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca escreveu na agenda deles que a fornalha aquecida 7 vezes seria o caminho que Deus encontrou para colocar eles para ser um dos príncipes da Babilônia. Está entendendo isso? Você não entende hoje, você está sofrendo, está sendo perseguido, está angustiado, está com enfermidade do seu corpo, está desempregado, está sendo caluniado, está sofrendo, mas saiba de uma coisa: nada acontece sem a mão ou a permissão de Deus. A minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu eterno propósito. Se prepare, porque eu já vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover a glória de Deus sobre nós aqui essa tarde. Quem concorda, levante a mão para cima para adorar a este Deus, aleluia. Nós sempre pregamos que se não houver guerra, não existe vitória. Ei, já vejo o barulho. Olha, eu estou ouvindo o barulho, irmãos. Vai vir um terremoto da glória de Deus sobre nós aqui essa tarde. Aleluia. Aleluia, Deus vai virar uma página da sua história. É agora que você perdeu um ente querido. É agora que você perdeu o seu emprego. É agora que você perdeu, sei lá o que você perdeu nessa vida. Mas é agora que Deus vai manifestar a sua glória sobre você. É agora que você vai ver a mão de Deus. É agora que você vai ver a glória de Deus. É agora que você vai ver o poder de Deus agir ao seu favor. Eu profetizo um tempo de avivamento sobre a sua vida, que vai assustar a sua casa, vai assustar essa igreja, vai assustar o seu colégio, vai assustar a sua família. Deus vai levantar você do chão. Quem acredita nisso, diga glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. A terceira visão de Isaías, irmãos, foi a visão da transcendência. Isso aqui é lindo demais. Ele não viu um Deus pequeno, como as pessoas pregam por aí, como se prega nas nossas tribunas. Um Deus tão humano que nós temos a capacidade, entre aspas, de colocá-lo na parede, de determinar o que ele deve fazer para nós. Não é assim que a gente faz? A gente escreve na agenda e a gente fica frustrado quando Deus não faz aquilo que a gente quer. A gente acha que nós somos os senhores e Deus se tornou o nosso servo. E a Bíblia não ensina isso, irmãos. Deus está sentado no trono, quem está no trono é rei, e quem é rei tem um cetro na sua mão. É Deus quem manda no universo. Está entendendo isso? É Deus quem governa as estrelas deste mundo. É Deus quem deu limites para o mar, é Ele quem governa todas as coisas. Nós não somos absolutamente nada, absolutamente nada. Ele é Deus, é Ele quem governa todas as coisas. Isaías viu que Deus, Ele está acima de todos os nossos planos. Deus é transcendente. Deus é tão grande, irmãos, que os seus pés estão na terra, e o seu rosto está na eternidade, e os serafins estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu abro um parênteses para dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou um pregador pentecostal, os irmãos me conhecem, e eu já vivi momentos profundos na presença de Deus, e já teve cultos, irmãos, de a gente sair carregado da igreja, e encontrar sempre aqueles irmãos geladeira, que sempre tem no nosso meio, né, irmãos, aqueles irmãos mais frios, que não sei por que cargas d'água não permitem-se ter experiências com Deus. E eu encontrei um desses uma vez numa igreja, e ele estava na porta do culto me esperando. Quando eu terminei de pregar, ele chegou para mim e disse assim: por que vocês pentecostais fazem tanto barulho, gritam tanto? E eu, na época, eu estava começando a pregar, não tinha muita sabedoria, fiquei em silêncio, e eu fiquei com aquela incógnita na minha mente. E o argumento deles é sempre o mesmo: Deus não é surdo, vocês não precisam gritar. E ele estava certo, Deus de fato não é surdo, Deus tem ouvidos e Ele ouve a sua igreja.
Eu fui para casa, irmãos, como todo bom crente, eu dobrei meu joelho e disse, Deus, me responde por que é que a gente faz tanto barulho. E Deus disse assim para mim, se eu quero a resposta, eu disse, quero. Ele disse assim para mim, lê Isaías capítulo 6. E eu li Isaías capítulo 6 e não entendi bolhufas nenhuma. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Ele disse assim para mim, o que os anjos estavam fazendo? Eu disse, eles estavam clamando. E Deus perguntou para mim, o que é clamar? E eu, como não sou muito inteligente, fui para o dicionário. Dicionário Aurélio de língua portuguesa. Clamar, gritar em alta voz. Vociferar, falar em voz altíssima. Irmão, quando eu vi aquilo, eu falei tanta língua estranha, mas foi tanto poder no meu quarto que me enfiei debaixo da cama. Foi um culto pentecostal, onde eu estava sozinho, dentro da minha casa. Minha mãe se assustou, abriu a porta do quarto e disse, filho, o que aconteceu? Eu disse, mãe, descobri um segredo. E aí disse, qual é o segredo? Eu disse, descobri porque nós, pentecostais, fazemos barulho. E aí disse, qual é o segredo? Eu disse, os anjos do céu, que estão no pé do ouvido de Deus, estão gritando que Ele é santo, porque nós aqui na terra também não podemos fazer barulho. Levante a sua mão, abre a sua boca, para adorar a este Deus esta tarde, aleluia. Os serafins estão clamando diante de Deus que Ele é santo. Você também pode glorificar a Deus essa tarde. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Faz barulho neste lugar, abre a sua boca, fale em línguas estranhas. O Espírito Santo está entre nós aqui essa noite, essa tarde. Receba uma brasa viva tirada do altar. Deus te renova, aleluia. Aleluia. Deus é transcendente. Escute isso. Ele é grande demais, irmã Janete. Aleluias. O meu Deus é grande demais. Uma vez um jovem da igreja disse assim para mim, ei, Satanás tem metade do poder de Deus. E assim, rapaz, que heresia é essa? Satanás com a metade do poder de Deus, o Satanás não tem a metade do poder de Deus. Porque o meu Deus tem todo o poder. Se Satanás existe, existe porque Deus tem todo o poder. Se não nem existia, ele existiria. O diabo não é nada, irmãos, diante do poder do Deus que nós servimos. Se eu fosse você, eu já glorificava a Deus antecipadamente. Sabe por quê? Porque o problema que você está enfrentando, a angústia, sei lá o que está passando na sua vida, não é nada diante de um Deus que tem 7 olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, os cabelos brancos como a pura lã, da sua boca sai uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é digno de honra, aleluia! Mas se Ele é transcendente, se Ele é tão grande, eu entendo pela Bíblia que Ele também, apesar da sua transcendência, Ele também é imanente, ou seja, Ele também se faz pequeno. Porque nem os céus dos céus, irmão Disseu, consegue conter a glória de Deus. Irmãos, viram aqui, era tanta glória no santuário que tremeu a casa. Salomão, quando foi fazer um templo para Deus, ele disse, nem o céu dos céus contém a glória de Deus. Que dirá esse templo feito por mãos humanas? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, irmãos. Mas a minha Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso aqui é um mistério que nenhum teólogo no mundo consegue explicar. Um Deus que os céus não conseguem conter a glória, habita dentro de nós. Quando a gente diz assim, quando eu cheguei aqui na igreja, Jesus já estava. Irmão, quando você não estava aqui na igreja, Jesus também estava. Ele está dentro de você. É por isso que o diabo não pode tocar você. É por isso que o diabo não pode machucar você. Se ele tocar em você, a minha Bíblia diz que ele tocou na menina dos olhos de Deus. É a mesma coisa que enfiar o dedo dentro do olho de Deus. Ele mexeu com Deus. Quem toca nessa igreja, toca em Deus. Você foi chamado para a vitória. Levante a sua mão e diga glória a Deus por esta verdade. A quarta visão de Isaías, irmãos, foi a visão da soberania de Deus. E isso aqui é lindo demais. Se ele viu Deus no trono, ele viu um Deus que é soberano. E a gente, como crente, irmãos, a gente tem que aprender. Falta nos nossos púlpitos, falta nas nossas pregações, essa doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina da soberania de Deus. Se Deus é soberano, irmão, se nós pregamos, se nós oramos e dizemos que Deus é soberano, nós precisamos aprender a respeitar as decisões de Deus. Está entendendo isso? Precisamos aprender a obedecer os mandamentos de Deus. Nós não temos direito de dizer para Deus o que é certo e o que é errado. Não temos direito de dizer para Deus o que Ele deve e o que Ele não deve fazer. Não temos direito de dizer para Deus se nós aceitamos ou não determinadas coisas da nossa vida. Ou você acha que a gente escreve na agenda, um crente escreve na agenda um dia ter um câncer alojado no seu corpo? Você acha que Paulo, Silas escreveram na sua agenda ou planejaram um dia ser açoitados até quase morrerem de tanto apanhar? Você acha que Tiago escreveu ou planejou ser morto a fio de espada?
Ou a igreja apostólica desejou sofrer tanto como sofreu? Não, não desejaram. Mas Deus é soberano. E às vezes a minha Bíblia diz, irmãos, que Deus tem o seu caminho pela tempestade. Coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos. E nós tentamos julgar a Deus, criticar a Deus, colocar a Deus na cadeira, como se nós fôssemos os juízes e dizer para Ele o que Ele deve fazer. Mas Isaías viu Deus, irmãos, e o meu Deus continua lá, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele ainda reina sobre todas as coisas. Imagina a história de Jó. Quando este homem, irmãos, estava, um homem que vivia abençoado por Deus por todos os lados. Na esquerda, na direita, na frente e atrás, tinha todas as bênçãos de Deus. Bens financeiros, tinha uma família saudável. E de repente, um dia, a Bíblia diz em um dia, Satanás se apresenta diante de Deus. E a minha Bíblia diz, irmãos, escute isso, que Deus inicia o diálogo com o diabo, quando o diabo foi prestar contas para ele. Deus inicia o diálogo dizendo assim, viste meu servo Jó? Na verdade, Deus pergunta para ele, de onde você estava? De passear e rodear pela terra. E Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Porque Deus sabia que já há muito tempo Satanás estava observando ele. Deus começa o diálogo. E Satanás responde, vi? Eu penso que ficou uma pergunta na cabeça do diabo, dizendo assim, ué, o que tem a ver isso com a conversa que a gente está tendo? Eu vim prestar contas para Deus, Deus pergunta de um homem. E Deus continua o diálogo, dizendo assim, o diabo pergunta, claro, Deus diz para ele assim, viu que ele é reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal? E o diabo fala para Deus assim, é claro, se eu dar tudo para ele, adorar a Deus nessas circunstâncias é fácil e fácil demais. E o diabo, nessa palavra, ele tinha razão. Adorar a Deus quando as coisas vão bem, é fácil demais. Adorar a Deus quando a gente está com saúde é fácil, quando a gente tem dinheiro no bolso é fácil. Adorar a Deus quando a gente tem amigos que batem nas nossas costas e dizem, você prega bem, você é um homem de Deus, é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando a gente está na cova, na fornalha, solitário, abandonado, quando faltam palavras na oração e a gente só sabe chorar nas madrugadas, olhando para o telefone, esperando alguém ligar para dizer pelo menos um Deus abençoe, e a gente só ouve a voz do silêncio. E quando a gente ora, a resposta de Deus é... É nessa hora que a gente tem que aprender a servir a Deus. Aleluia. Teve circunstâncias no meu ministério, irmãos, que eu apanhei demais. Janete sabe um pouco da minha história. Já fui até convidado a me retirar da igreja simplesmente por pregar a palavra de Deus. Sofri demais. E teve circunstâncias que eu cheguei no meu quarto, eu tenho muito livro de teologia. Eu disse assim, Deus, o que valeu a pena? Eu já li mais de 500 livros de teologia, irmão. Não sei nada, mas já li mais de 500 livros de teologia. Deu vontade de rasgar tudo. E disse assim, não valeu a pena. De que valeu a pena? E eu esperava uma resposta de Deus. E Deus, uma vez, Deus só me fez lembrar de uma vez que disse assim para mim, ei, eu não disse para você que você ia aprender a depender de mim? Eu tive que respeitar a decisão de Deus, irmãos. Às vezes, eu diria que 99,9% das vezes, a nossa vontade não vai ser a vontade de Deus. Nós servimos um Deus, escute isso, que nós não vemos. Servimos um Deus que muitas vezes nós não sentimos. Servimos um Deus que, como eu já disse, na maioria das vezes a sua vontade não é a vontade que nós temos. Porque a Bíblia diz que os caminhos do homem parecem retos diante dos seus olhos, mas no final são caminhos de morte. Muitos são os planos do coração do homem, diz a minha Bíblia, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Você planeja coisas para você, mas você precisa se disciplinar a entender a vontade de Deus. Jesus, sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, no Getsemane fez a mais bela de todas as orações do Novo Testamento. Quando ele estava carregando sobre si o peso da humanidade, o pecado de toda a humanidade, suando gotas de sangue, angustiado, como homem, ele disse, Deus, se for possível, passa de mim este cálice, porque ele anteviu o sofrimento da cruz, os cravos nas mãos, a coroa de espinho, e o pior de tudo, o cuspe do soldado, que para um judeu ser cuspido era mesmo que ser amaldiçoado pelo próprio Deus. Jesus anteviu o sofrimento e como homem ele disse, Deus, passa de mim este cálice. Mas ele respeitou a vontade do seu Pai e disse, antes de tudo, não seja feita a minha, seja feita a sua vontade. Ou você acha que João Batista queria morrer decapitado, preso, até o fim dos seus dias? Nenhum de nós planeja essas coisas, estamos mal acostumados, irmã Janete. A gente sempre prega dos nossos púlpitos, desculpe estar pregando isso, irmãos, mas a minha Bíblia diz que Deus está sentado no trono e é Ele quem governa a minha e a sua vida. O fato de um irmão do seu lado ter um carro na garagem significa que você vai ter também.
O fato do irmão do seu lado ter saúde não significa que você vai ter também. Deus tem um caminho para cada um. Está entendendo isso? Deus tem um plano soberano para cada um. E quem é crente de verdade aprende a adorar a Deus em qualquer circunstância. Se morreu um ente querido, se está desempregado, ei, se Deus te abençoar esta tarde, Ele deve ser adorado. Mas se Deus não te abençoar, Ele continua sendo Deus e deve ser adorado. Aleluia! Alabassuri me candarahai. Que tipo de Deus que nós estamos servindo? Um Deus que está no trono ou um Deus que é nosso servo, que faz as nossas vontades? Aleluia, temos que aprender a nos disciplinar, a obedecer a Deus em qualquer circunstância. Eu preguei uma vez um sermão que eu falava justamente sobre a soberania de Deus. Eu terminei o culto, tinha uma irmã que estava grávida no culto, não sei se já contei isso para os irmãos. Quando terminou o culto, irmãos, ela saiu da igreja e ela caiu, tropeçou, caiu. Depois de um fim de semana, no próximo fim de semana eu recebi a notícia, porque na minha igreja tem um irmão que tem um familiar que congrega nessa igreja que eu estava pregando, e ele disse para mim que a irmã havia perdido a criança. E ele disse para mim que acompanhou esse companheiro dele até o hospital, e ele chorando abraçou ele e disse assim, olha, nós aprendemos no culto da semana passada, que crente de verdade tem que adorar a Deus em qualquer circunstância. Se nós perdemos nosso filho ou não, não interessa, Deus continua sentado no trono, deve ser adorado. Aleluia. Se você está com saúde ou não, Deus deve ser adorado. Se você tem amigos ou não, Deus deve ser adorado. Se você tem dinheiro ou não, Deus deve ser adorado. Se a igreja está lotada ou não, se a igreja te entende, te aceita ou não, Deus continua no trono, deve ser adorado. Levante a sua mão, abra a sua boca e diga glória a Deus. Adore a Deus nesta tarde, aleluia. Jó perdeu tudo em um dia, irmãos. Os sabeus vieram roubar os bois e as jumentas. Caiu o fogo de Deus, consumiu as ovelhas do pasto. Diz a Bíblia que os caldeus vieram roubar os camelos. Depois a Bíblia diz que veio um vento da banda do Oriente, bateu na casa onde os filhos de Jó estavam. Todos eles morreram esmagados pelos alicerces da casa. O diabo já estava fazendo festa porque Jó ia blasfemar. Ele raspa a sua cabeça, põe a boca no pó e disse, nu, saí do ventre da minha mãe, e a nuca eu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito, 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 bendito. Levante a sua mão e diga, bendito seja o nome do Senhor. Deus deve ser glorificado, aleluia. O diabo pensou que ia vencer a batalha, mas quem é adorador, adora a Deus em qualquer circunstância, adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não adora a Deus pelo dinheiro, ele não adora a Deus pela saúde, não adora a Deus pelos amigos, ele adora a Deus porque Deus é espírito, e ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde está você, adorador? Aonde está você essa tarde? Adore ao nome de Jesus, aleluia. A história não acaba. O diabo se apresenta novamente. E Deus diz para ele, viu meu servo Jó? Eu imagino Deus orgulhoso, porque Deus pode se orgulhar. Se eu mato, eu sou assassino. Se Deus mata, Ele é Deus. Se eu me orgulho, eu sou orgulhoso. Se Deus se orgulha, Ele é Deus e deve ser adorado. Deus está acima da humanidade. O diabo se apresenta mais uma vez e diz, viu meu servo Jó? Vi. Fiel, temente a Deus. É claro, ele tem saúde. Vai, toca no corpo dele, porque na alma você não pode tocar. Irmãos, imagina. Corpo cheio de chagas purulentas, feridas mal exprimidas. Não era uma, não era duas, era o seu corpo todo. A Bíblia diz que a mulher de Jó não aguentava o hálito daquele homem. Abandonado, seus amigos ficaram mais de uma semana ao redor dele, não conseguiam dizer uma palavra, tamanha era a miséria daquele homem. Abandonado, a única coisa que ele tinha era um caquinho de telha. E Deus sempre vai deixar alguma coisa para consolar a gente. Hoje no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo, que é o nosso caquinho de telha. Aleluia, que ajuda a consolar no dia do sofrimento. A única coisa que ele tinha no caquinho de telha, e a mulher dele já cansada do sofrimento, olhou para ele e disse assim, amaldiçoa esse seu Deus, rapaz. Para que servir a Deus nessa circunstância? Escute isso, irmãos. Jó olha no fundo dos olhos da mulher e diz assim, tu falas como uma louca. E ninguém gosta de pregar nesse texto, mas está na Bíblia. Receberia eu somente o bem de Deus e não receberia o mal? Receberia de Deus somente as coisas boas? Serviria eu a Deus simplesmente por conveniência? Não estaria pronto a glorificar a Deus nos dias difíceis, nos dias de angústia? Criamos crentes mal acostumados. Pessoas que acham que a igreja é um centro de psicologia, que a gente vem aqui, tem que ouvir o pregador dizer palavras bonitas e voltar para casa para assistir um programa da televisão e tudo se acaba ali. Se o pregador dizer uma palavra dura, a gente fica bravo com ele.
Ficar bravo com o pastor porque chamou ele para pregar. Eu não estou aqui, irmãos, para passar um pano quente em cima dos nossos pecados. Eu estou aqui para dizer para os irmãos, nós temos que aprender a adorar a Deus em qualquer circunstância. Isso é cristianismo de verdade. Está entendendo? Não devemos nos acostumar mal e glorificar a Deus simplesmente por conveniência. Escute essa história. Estava em um culto uma vez lá no interior também, as minhas maiores experiências foram no interior de São Paulo. E eu estava lá pregando, fui convidado para pregar, e antes de eu pregar, deram a oportunidade para o irmão dar um testemunho. E esse irmão subiu na tribuna e disse assim: irmãos, eu não sei por que milagre, mas eu fui no banco essa tarde e tinha mais de R$1.000 na minha conta. Quando ele contou esse testemunho, a igreja inteira glorificou a Deus, porque tinha dinheiro que apareceu de forma milagrosa na conta dele. Eu vi crente falando língua estranha de um lado, teve crente até que pulou, irmão. De tanta alegria porque o irmão recebeu R$1.000 na conta dele, não sei de que forma que foi que isso aconteceu. Depois, deram a oportunidade para um pastor, bem velhinho, o pastor subiu lá e disse assim: irmãos, no ano de 1000 e não sei quanto, eu preguei na igreja tal, lá no Bananal, lá não sei das quantas, e naquela noite, irmãos, Jesus salvou 5 pessoas, e a igreja em silêncio. E eu fui ouvindo aquilo, meu coração foi se angustiando, ele continuou. E essas 5 pessoas, irmãos, que aceitaram Jesus naquele dia, as 5 foram batizadas com o Espírito Santo no mesmo dia. A igreja não glorificou a Deus quando eu vi aquilo, irmãos. Eu chorei. Disse: Deus, por que é que as pessoas glorificam a Deus somente pelo dinheiro e não glorificam a Deus pelas coisas espirituais? Eu desafio qualquer teólogo da prosperidade a me mostrar na Bíblia Cristo sendo glorificado na prosperidade. O meu Jesus sempre foi um Cristo sofredor. Os seus apóstolos sempre foram sofredores e aprenderam a glorificar a Deus em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que o sofrimento deste mundo não há de se comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Um homem que morreu, quase morreu apedrejado em Listra, sofreu naufrágio, jejum muitas vezes. O homem que foi morto, decapitado, ele disse que esse pequeno sofrimento que nós sofremos aqui não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. A minha Bíblia diz que aqueles que esperam a Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Quem adora a Deus não adora pelo que Deus pode fazer, adora porque Ele é Deus e deve ser glorificado, e ponto final. Aleluia! Segure a sua mão no alto, se levante a sua mão para cima. Aleluia, Deus, quero ouvir a sua adoração essa tarde. Eu profetizo que para aqueles que estão adorando a Deus em espírito e verdade, Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus pode mudar o quadro da sua história essa noite, essa tarde, para quem adora a Deus. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode abrir a porta de emprego. Deus pode dar o seu casamento que você tanto espera. Deus pode dar o carro, sim, mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus e deve ser adorado. Abre a sua boca, eu quero ouvir a sua voz de adoração. Faz barulho neste lugar para adorar a Deus. Urabacandara rasuri mikandara machandara macai. Uimentui devaste condera mahai. Uramandara rashuri mikandarai. Só aprende a conhecer Deus quem sofre, quem passa pela fornalha da aflição. Esse conhece a Deus de verdade. Aleluia. Aleluia. Outra visão de Isaías, irmãos, essa aqui é perfeita, eu já vou terminar, senão os irmãos vão me bater. Ele disse quando viu Deus diante da sua majestade: ai de mim que vou perecendo. Na minha versão diz: ai de mim que estou perdido. Isaías, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ele não soube fazer outra coisa quando viu Deus, a não ser condenar-se a si mesmo ao inferno. Está entendendo isso? Eu comecei o meu sermão dizendo isso, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, irmãos, mais percebemos quão miseráveis nós somos. Porque a luz dissipa as trevas e revela tudo aquilo que é podre e imundo. É por isso que Jesus disse que o que é oculto hoje um dia há de se manifestar. Porque a luz de Deus há de glorificar toda a humanidade, toda a terra vai ter que se prostrar diante da glória de Deus, e tudo que está oculto um dia há de aparecer. E quando ele viu Deus, irmãos, Isaías, que achava que era grande coisa, disse: ai de mim que vou perecendo. Ele, parafraseando, vou morrer. Aterrorizado diante da majestade do Deus que ele contemplava. Manoá, o pai de Sansão, quando viu o anjo do Senhor, que era uma teofania, era Cristo manifestado no Antigo Testamento, ele disse assim: nós vimos Deus. Depois de oferecer sacrifício, disse: nós vimos Deus. Vamos morrer por causa disso. Jacó, quando viu a escada que descia, os anjos desciam e subiam, ele disse assim: este lugar é terrível, porque não é outro lugar senão a casa de Deus.
Quem vê Deus de fato, reconhece quão miserável Ele é. Você está entendendo isso? Quem reconhece Deus de fato, e verdadeiro culto de avivamento, irmãos, não é aquele que a gente planta bananeira, salta, faz e acontece no culto. Culto de avivamento, eu aprendi isso com Deus, com a Bíblia. É aquele que a gente olha para dentro de nós mesmos. Ai de mim, Isaías não apontou o pecado dos outros, disse, ai de mim que vou perecendo, porque via Deus. A visão que nós precisamos ter é a visão de nós mesmos. Deus está cansado de homens e mulheres pretensiosos na sua casa. Super-homens e mulheres maravilha, que criam uma falsa santidade, se mostram que não são. Deus quer homens e mulheres que reconheçam que diante dele, todos nós somos pecadores. Está entendendo? Não importa se é pastor, se é pregador, se é diácono, se é evangelista, se é doutor, se é bispo, se é apóstolo, se é doutor em divindade, se o que é, todos nós estamos sujeitos os mesmos pecados. Só um é santo e glorificado seja o nome dele essa tarde. Quando eu abro a minha Bíblia neste texto, irmãos, nessa passagem, eu lembro de Davi. Um homem que tinha uma potentade de rei, que se vestia de púrpura, que andava nas suas carruagens pelo seu reino, que permitiu que o pecado entrasse na sua casa quando adulterou com uma mulher e mandou matar o esposo dela. Ele reinou por vários anos, irmãos, ainda em Israel, mesmo ocultando o seu pecado. Mas o meu Deus não gosta de pessoas que ocultam o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa, este sim alcança misericórdia. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, se houver alguém aí, diga assim para ele, é sério que Deus está falando, diga isso para ele. Ele ocultou, irmãos, por muitos anos o pecado, mas Deus, você pode fugir do pastor, a gente pode fugir do pastor, do pregador, do professor de escola dominical, pode fugir de quem quiser. Mas não tem como fugir de um Deus que tem 7 olhos como chamas de fogo. Deus sabe que está além do terno. Deus sabe que está além, Deus sabe que está além do hino que foi cantado, Deus sabe que está além de tudo. Não tem como fugir de Deus. Um dia a gente vai se encontrar com Ele em Manjanete. E pode ser tarde demais. A gente vai, nesse dia, o chão sumirá dos nossos pés. Não haverá teto sobre a nossa cabeça. Não haverá mais esse sermão que você está ouvindo hoje aqui. As oportunidades que Deus nos dá, não haverá mais. A Bíblia diz no livro de Cantares de Salomão que a Sulamita estava aguardando o seu noivo. E ele batia na porta, já era de madrugada, ela já havia se despido, já estava deitada. E o noivo batia na porta da sua casa, ela ouvia, sabe aquele sono que você está meio dormindo, meio acordado? Ela ouvia o noivo bater na porta, mas ela não tinha forças para levantar. O noivo batia e o coração dela desfalecia de amor, mas ela não conseguia acordar, assim como muitos crentes estão dormindo nessa hora final. Jesus está batendo na porta do seu coração. Quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, ele não está dizendo para pecador, ele está dizendo para crente. Aquele que abrir, eu cearei com ele, e ele comigo está batendo na porta, e muitas pessoas estão ouvindo a voz, mas ainda estão dormindo. O sono da iniquidade, o sono do pecado, o sono da indolência, o sono da falsidade, da hipocrisia e de outras coisas mais. Quando a Bíblia diz que ela conseguiu levantar para atender o seu noivo, diz a Bíblia que ele já tinha ido embora. Era tarde demais. Ela saiu em procura do seu noivo, mas a Bíblia diz que os homens na rua pegaram ela, bateram nela, e ela ficou ferida, largada na sarjeta do pecado. O que esse pregador quer dizer para nós essa tarde? Que talvez seja tarde demais, se você não olhar para dentro de você mesmo essa tarde. Essa mensagem não é para mim, é para você sim. Se Deus, irmã Janete, resolvesse fazer uma brincadeira com a gente hoje aqui, imagine, e eu me incluo nisso, vou colocar no telão a vida de fulano de tal. Deus resolve mostrar para a igreja toda quem a gente é quando ninguém está olhando. Na frente da internet, as palavras, aonde a nossa mão toca, onde os nossos pés pisam, toda imundícia que passa dentro do nosso coração. E se Deus fosse mais além, Ele resolvesse mostrar para a gente aqui o que passa na sua cabeça, os seus pensamentos, o ódio, a inveja, a amargura, todos nós somos pecadores. Não adianta subir num púlpito em uma tribuna e mostrar uma falsa santidade, irmãos. Todos nós somos pecadores, diante de um Deus santo que está pronto para perdoar os nossos pecados. Quando Deus encontrou com Jacó, porque um dia a gente vai encontrar com ele. Diga para o seu irmão, se houver alguém do seu lado, diga assim para ele, um dia você vai encontrar com ele. Um dia Jacó encontrou com ele. A vida inteira de engano, de falsidade, de mentira, de hipocrisia. Mas não tem como fugir.
Um dia a gente vai se encontrar com Ele. Arabassuri Mikandarahai. Aleluia. Aleluia. Quando ele viu Deus, ele se agarrou no anjo. Perseverou em ficar perto dele. E Deus pergunta para ele assim: qual é o seu nome, rapaz? E eu pergunto para os irmãos: você acha que Deus não sabia o nome dele? Existe alguma coisa que foge da mente de Deus? Deus conhece todas as coisas. Cada célula do seu corpo. É por isso, irmãos, eu fico muito chateado com crente que sobe num salto alto desse tamanho, que para você cumprimentar eles tem que olhar para cima e dizer: Pai do Senhor, irmão, de tão santo que ele é. Uma falsa santidade, uma hipocrisia que dá para você pegar na mão. Deus está irado com essas coisas na sua casa, na sua igreja, irmãos. Deus quer humildade na sua casa, aleluia. Deus quer homens e mulheres que olhem para dentro de si próprio e digam: ai de mim que sou pecador, aleluia. Não importa se você prega ou canta, o que importa é que você é pecador como o mais fraco de todos os irmãos que aqui está. O importante não é como você começa. A minha Bíblia diz que o rei Uzias começou bem, mas terminou mal. Hoje você pode estar bem. E pode estar censurando uma pessoa que está fraca na fé, mas amanhã ela pode estar melhor do que você. Amanhã você pode estar lá fora no pecado e você vai lembrar: e eu falei mal daquele irmão que era fraco na igreja. Ele estava todo lá fraquinho no último banco da igreja, mas continua lá ainda cantando os hinos da harpa. E eu estou fora, estou desviado. Ei, cuidado. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Agarre-se na graça de Deus essa tarde, irmão. Olha para dentro de você mesmo e diz: eu só estou aqui pela misericórdia de um Deus que está sentado no trono. Aleluia. Davi está vendo a sua vida de pecado e Deus um dia mandou um homem. Eu nem terminei de contar a história de Jacó, desculpa. Quando ele encontrou-se com Deus, Deus pergunta o nome dele: qual é o seu nome, rapaz? Ele disse assim: e agora, o que eu digo? Eu digo que eu sou meu irmão? Como eu fiz com meu pai, quando meu pai perguntou: quem está aqui do meu lado trazendo guisado, trazendo o cabrito? Ele disse: é Isaac. Esaú, melhor dizendo, é Esaú. Enganou seu próprio pai. O que eu digo para Deus? Digo que eu sou Esaú? Aí ele pensou: se eu disser para Deus, ele vai saber quem eu sou. Aí ele teve que ser sincero, ele disse assim: eu sou Jacó, no original hebraico, aquele que agarra ao calcanhar, aquele que toma, que suplanta, que rouba alguma coisa. Não tinha como fugir de Deus. Diante de Deus ele tem que dizer: eu sou Jacó. Pela sinceridade dele, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Pela sinceridade eu disse assim: você não mais se chamará Jacó. A partir de hoje o seu nome é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. É tempo de arrancarmos a máscara, irmãos. De tirarmos a capa de Superman, de Mulher Maravilha. O pentecostal tem esse costume de criar uma falsa, principalmente pregadores, não é verdade? Quando chega na igreja com a pasta do fogo, não cumprimenta nem os irmãos com a paz do Senhor, não tem humildade. Eu sou pregador, irmãos, mas desculpa a expressão, mas raça ruim, viu? Pelo amor de Deus. Um povo que não conhece a graça de Deus, que só prega por causa do dinheiro, que buscam a Deus simplesmente por causa do dinheiro. Deus quer homens e mulheres, irmãos, que entendam que todos nós somos iguais. Aqui não tem melhor, não tem ninguém que brilhe mais do que a estrela resplandecente da manhã. O único digno de adoração é Jesus. Levante a sua mão para adorar a Ele esta tarde. Davi achando que era grande coisa, quando Natan contou uma história para ele, assim: olha, tinha um homem que tinha muitos animais na sua casa, muitos cabritos e muitas ovelhas. E tinha um vizinho que só tinha uma cabritinha só. Esse homem rico recebeu o visitante na sua casa. De vez em matar as cabritas que ele tinha, os animais que ele tinha, ele foi até a casa do vizinho e matou a única coisa que ele tinha, o único animal que ele tinha. Quando Davi ouviu aquela história, irmão, o sangue subiu. Ele bateu na mesa e disse assim: esse homem é digno de morte. Natan, eu imagino que a lágrima corre nos seus olhos, porque um profeta, apesar de falar a verdade, ele fica triste quando percebe que um homem de Deus está desviado do caminho de Deus. Ele olha para Davi e diz assim: ei, Davi, sinto muito te dizer, mas esse homem que é digno de morte é você. Davi viu um espelho diante dele. Ele olhou para dentro de si mesmo e olhou e disse assim: meu Deus, pequei contra Deus. E foi quando surgiu um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 51. Que ele disse assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não afaste de mim a sua graça. Eu pequei, somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Ele disse: não retires de mim o seu Espírito.
Davi aprendeu a olhar para dentro de si mesmo. É tempo de olharmos para dentro de nós mesmos essa tarde, irmãos. Só assim nós viveremos o verdadeiro avivamento. Avivamento começa com uma palavrinha que a gente não gosta de pregar: arrependimento. Quando há arrependimento, então aí há avivamento. A última visão de Isaías, se ele teve a visão de si mesmo, ele teve a visão da graça de Deus. Quando ele disse: ai de mim, vou morrer, Deus olhou e disse assim: o quê? Ele está reconhecendo que é pecador? Chamou um serafim e disse assim: tira uma brasa viva do meu altar. Imagine a cena, irmãos. Um serafim com 6 asas, glória pura, com uma tenaz na mão, e ele tira uma brasa viva do altar de Deus. Enquanto Isaías está pensando que vai morrer, o anjo vai diante dele. Ele abre os olhos e vê um serafim diante da sua presença. O serafim toca nos lábios de Isaías e diz assim: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. É a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher que havia pecado: ei, pecou, não tem problema, eu te perdoo, só que vai e não peques mais. Essa tarde é uma tarde de restauração, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé comigo em nome de Jesus. A irmã poderia cantar mais um hino? Preparar um hino para cantar? Abassuri me cantaramahai. Aleluia. A glória de Deus está nesse lugar, irmãos. Aleluias. Aleluia. Quando nós reconhecemos que nós somos sinceros diante de Deus, então a sua graça se manifesta sobre nós. A glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida essa tarde, amém? Segura a sua mão no alto, levante a sua mão assim. Aleluias. Aleluias. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui. O Deus que Isaías viu assentado no trono está aqui neste lugar esta tarde. Se você reconhecer que você, assim como Isaías, é um pecador fraco, dependente de Deus, Ele vai sacudir o alicerce do seu templo essa tarde. Ele vai colocar você em pé novamente. Ele vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua família. Vai abrir as portas que você precisa, porque o meu Deus é grande, Ele está sentado em um trono de glória. Vamos unir a nossa voz, a voz dos anjos essa tarde, e declarar que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Abre a boca para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui essa tarde para renovar a sua fé. Ele te trouxe aqui essa tarde para renovar o seu chamado, para vocacionar você para a obra. Quando Isaías foi perdoado, Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele, já lavado pelo sangue do Cordeiro, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai levantar homens e mulheres aqui essa tarde para a sua obra. Deus vai levantar pregadores, Deus vai levantar mulheres cheias do Espírito Santo. Quem concorda comigo, abre a boca para adorar a este Deus essa tarde, aleluia. Eu quero ouvir a sua voz de adoração. Ore, levante a sua mão e não pare de orar. Ore a Deus, declare que Ele é santo, declare que Ele é soberano, declare que você é pecador, que você é fraco, declare que você é frágil, que só Ele é digno de honra e de glória, declare que você é dependente, declare que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Eu quero ouvir a sua voz de adoração essa tarde. Abre a boca para adorar o nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Essa tarde Deus vai se revelar para você. Neste lugar, como Isaías contemplou, eu posso contemplar no Shekinah de Deus descendo nessa multidão. Isso é unção. Ele está aqui presente no meio de nós. Meu Jesus, eu sei que aleluia. Você também pode ouvir a sua voz, dizendo que está na hora de o adorar, de glorificar. É Deus, aleluia. Seu nome. Hoje Deus muda a sua história, Deus crente. Está aqui para receber. O Deus que está sentado no trono vai mudar. Não importa o que você vai fazer. Isso. O que abre a você boca. adorar. Grita, chora, chama a atenção de Deus. Deus está aqui nessa tarde para mudar. Levantando as mãos para cima. Aleluia. Adora Ele com teu sorriso.
Eu não estou ouvindo a sua voz. Eu quero ouvir você adorar a Deus. Abre a boca, diga glória a Deus. Exalte o nome dele. Ele é digno, ele é digno. Ele está sentado no trono. Ele é soberano. Ele deve ser adorado esta tarde. Aleluia. Adore a Ele pela tua vida, pela graça recebida, pela bênção merecida, pela salvação. Pelas muralhas que caíram. Isso, fala em línguas estranhas. Fala! Da vitória, adore. Pela presença de Jeová que hoje em tua vida está. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pelas águas. Aleluia. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. O Deus que está no trono está aqui essa tarde. Ele muda a sua história. Ele se revela a você essa tarde. Deus vai mudar. Adora Ele, adora Ele, adora Ele aí. Adora Ele, adora Ele, adora Ele aí. É por causa de você hoje que Deus está aqui. Meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore levantando as mãos para cima. Não se assuste se você chegar em casa hoje, a sua bênção está esperando você lá. Não se assuste se você receber um telefonema ainda essa tarde dizendo que a porta de emprego se abriu. Não se assuste se você receber aí um telefonema dizendo que o parente foi curado, que o parente aceitou a Cristo. Essa tarde é uma tarde de milagres. Quem concorda comigo, abre a boca para adorar ao nome dele. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vai adorando, aleluia. Vai o Deus que você serve está ouvindo a sua oração, aleluia. No tempo certo você vai ver a mão de Deus agir ao seu favor. Assim diz o Senhor para ti: eu tenho visto o tempo que tu tens esperado a minha filha, mas não esqueci-me de ti. É um tempo para todas as coisas, diz o Senhor. A tua paciência será recompensada, cada lágrima derramada será enxugada, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus e te chamei desde o ventre da sua mãe e te coloquei neste lugar. E a minha unção desce sobre a sua vida esta tarde para mostrar que eu ainda estou contigo, diz o Senhor. Eu renovo as tuas forças físicas. Toco no seu corpo, porque eu sou o teu Deus e te amo. Te amo, diz o seu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.